Salve, salve galerinha, beleza? Tamo de volta aqui para mais um vídeo e hoje eu quero propor aqui a vocês uma discussão. Quero falar que vou comentar sobre um pouco, falar minha opinião e a gente ter esse bate-papo ali nos comentários entre eu e entre vocês e vocês também, né? Que é aquela discussão bacana, o de qual ator conseguiu trazer uma melhor adaptação ao grande personagem Homem-Aranha. No fim da semana passada, para quem me acompanha lá no Instagram, eu fiz coloquei um story lá, justamente tinha lá acho que umas 10 opções lá assim, de isso ou aquilo, isso e aquilo, isso ou aquilo. E uma dessas era justamente sobre o Homem-Aranha, especificamente entre o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Dois atores aí extremamente marcados pelas suas adaptações do Cabeça de Teia, né? E, bem, quem viu já sabe qual é a minha opinião. Vou falar um pouco sobre aqui, mas para quem não viu, aguarde, que eu só vou revelar, só vou dar meu veredito aqui no final do vídeo. E assim, antes da gente já começar a pontuar, vamos dar um panorama assim da importância do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha foi um personagem que tá desde os primórdios da Marvel Comics mesmo, a partir do momento ali considerando que a Marvel surgiu ali por volta de 1961, o Homem-Aranha surgiu em 62. E desde então a gente tem diversos artistas que passaram pelo personagem. Foi criado lá pelo Stan Lee, o Steve Ditko, outros desenhistas passaram, o próprio John Buscema. Bem mais na frente temos o que para mim foi o melhor desenhista por trás do Homem-Aranha, que é o Todd McFarlane. Tem um salto grande já, né? E enfim, passado alguns anos, o Homem-Aranha se tornou a cara da Marvel. Assim, é indiscutível a sua popularidade. Tanto é extremamente plausível dizer que o MCU hoje, não só o MCU, mas os filmes de super-herói hoje só são tão famosos, estão tão na mídia ali, nos holofotes, por conta também, né, não só por conta dele, mas também por conta do Homem-Aranha lá dos anos 2000. Se eu não me engano, o primeiro lançou em 2002, que foi o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Então ele foi um dos grandes responsáveis aí por divulgar essa mídia de super-herói, tirar dos quadrinhos e trazer para as telonas. É claro, a gente teve outros filmes muito emblemáticos e muito importantes. Temos lá, se eu não me engano, na década de 70, tem o Superman do Christopher Reeve. Depois, no final dos anos 80, a gente tem o Batman do Michael Keaton. Mas, tá vendo? Tem esses espaços entre as produções. Não era algo muito comum de se fazer. São ótimos filmes, ótimas adaptações, mas não tinha chegado ao senso comum, vamos dizer assim. Só ali no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, que a coisa começou a mudar de cenário e a adaptação de quadrinhos começou a ser vista por outros olhos. Junto ali com Blade, do Wesley Snipes, o X-Men, comandado ali pelo Wolverine, do Hugh Jackman, né? E fortemente pelo Homem-Aranha do Tobey Maguire, porque de todos esses três últimos que eu falei, o Homem-Aranha é o mais famoso, é o que tem maior peso, maior impacto, não só ali nos filmes, mas nos quadrinhos também, sabe? Então, sua importância é gigantesca, não só nos quadrinhos, mas nos filmes. Hoje a gente tem essa era maravilhosa de adaptações, muito por conta desse Homem-Aranha. E eu já começo daí. O Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele já começando a dar a caminhar pro veredito, né? Vamos dizer assim. Não sei se esse vídeo vai ficar grande, ainda tá cedo para falar. Mas o Homem-Aranha do Tobey Maguire é aquele Homem-Aranha, já disse isso até em outro vídeo também, que respeita muito ali a sua criação lá pelo Stan Lee e pelo Steve Ditko.
ele é aquele menino muito franzino, que vive lá com os seus tios bem mais velhinhos e tal. Ele tem a perda do tio Ben. E e a gente cresceu vendo esse filme, né? Então, ele tem essa carga emocional pelo menos pra mim. Acredito que pra maioria aqui. Então, e você tem ali ótimas adaptações não só do personagem, mas ali dos vilões e dos seus coadjuvantes. A Tia May é muito bem representada, a Mary Jane, o seu melhor amigo ali que é o Harry. Temos ali os vilões, tirando o Homem-Aranha 3, então o Homem-Aranha 1 e 2 tem ótimos vilões. Eu tenho muita dúvida se eu prefiro o Duende Verde do William Dafoe ou do Dr. Octopus do Alfred Molina, que são, meu Deus, são personagens maravilhosos e adaptações melhores ainda. Então, tem essa carga emocional no filme, sabe? Quando a gente fala, quando eu pelo menos falo do Tom Maguire, cara, às vezes eu me lembro muito da infância, cara, eu tinha até a máscara do Homem-Aranha, eu brincava muito. O Homem-Aranha, ele é um dos meus personagens preferidos. O primeiro, não preciso nem falar quem é, mas o Homem-Aranha sempre fica aí mais ou menos em segundo, para terceiro, outro que eu gosto muito também é o Demolidor. Mas, cara, enfim, muito bom. Só que aí a gente teve ali o problema, eu não sei muito bem quais foram os problemas, mas o quarto filme não aconteceu. Eu não sei se foram divergências criativas do Sam Raimi, que era o diretor, com a produtora lá, ou se teve problemas com o próprio Tom Maguire. Só sei que, infelizmente, foi cancelado. Eu sei que teve muito problema no Homem-Aranha 3. Um dos problemas, por exemplo, é que o Sam Raimi não queria, naquele momento, adaptar o Venom. Só que pediram e tal, insistiram, pediram pra ele colocar e virou aquele trem meio bagunçado, né? Aí tem Venom, tem Homem-Areia, tem o próprio Duende Verde pelo Harry. Então, assim, o filme de fato ficou muito sobrecarregado, né? E aí, talvez isso aí foi um estupim ali para o Sam Raimi não querer mais fazer o Homem-Aranha 4. Dito isso, muito tempo depois, acredito aí mais ou menos uns 6 anos, não sei agora, vou pesquisar direitinho e eu falo aqui pra vocês. O Homem-Aranha voltou às telonas, só que agora sendo adaptado por um outro ator, que é o Andrew Garfield. Aí agora eu, né, pelo menos, eu já um pouco mais velho, e não era muito novidade o Homem-Aranha, porque ele entra em um outro momento também ali nos cinemas. Porque quando ele começa, a gente já tem os filmes do Homem de Ferro, já tem filme do Capitão América, já tem filme do Hulk, já tem, se eu não me engano, a gente já tem até os Vingadores. Ou então foi lançado no mesmo ano, não me lembro agora. Vou pesquisar aqui e também confirmo aqui com vocês. Mas você já percebe que o cenário é diferente. Então, enquanto lá a gente aproveitava apenas o Homem-Aranha e os X-Men, então a gente não tinha muita margem de comparação e muita margem de adaptação. Agora o cenário é outro. Agora a gente consegue ser um pouco mais crítico, um pouco mais exigente. Afinal de contas, a gente tem mais produções e tudo isso, e tudo que eu falei agora foi só da Marvel. Porque a gente já tinha Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas, que é um dos melhores filmes de super-heróis já feito. Já tá aí praticamente iniciando o DCU. Então, assim, o cenário, de novo, completamente diferente e muito mais difícil pro Andrew Garfield conseguir agradar ao público. E, de fato, a gente analisando o filme em si, ele pecou um pouco os filmes, sabe? O filme do Andrew Garfield, apesar de ter muitos acertos ali, eu gostei muito do ator, a química dele com a Gwen, maravilhosa. A Gwen também ficou muito legal, muito bom. E era até algo interessante, né? Ele tinha
a comparação era inevitável entre os dois filmes do Homem-Aranha, mas ele tinha que, de certa forma, trazer um pouco de originalidade. Então, se ele trouxesse a Mary Jane de novo, seria mais um ponto para se comparar. Pegou e trouxe a Gwen. E faz até mais sentido, porque a Gwen foi um amor do Peter antes da Mary Jane. Então, ponto para o Andrew Garfield nesse aspecto. Mas, e aí teve que trazer outros vilões e tal, justamente para tentar separar ao máximo. Porque, de novo, a comparação ia existir. Quanto menos pontos de comparação, melhor, porque aí a gente conseguiria aproveitar mais suas produções separadas. Só que a gente, como eu já disse, acabamos que ficamos mais exigentes, era natural isso. E o Homem-Aranha do Andrew Garfield, diferente do Tom Maguire, ele não bebe ali da fonte do Stan Lee e do Steve Ditko. Não. É lógico que a base do personagem é a mesma. A gente tem lá o Peter morando com seus tios, tio Ben, tia May, o tio Ben falecendo, ele sendo mais franzino e depois o melhorando com o tempo. Mas assim, isso é a base do personagem. Qualquer adaptação, isso tem que ser mostrado ou ao menos mencionado. Agora, o material base ali, o material fonte para adaptação dos filmes do Andrew Garfield é a Marvel Ultimate, algo muito mais recente. Porque enquanto o Stan Lee e Steve Ditko foi lá do início dos anos 60, Marvel Ultimate é agora, dos anos 2000. Então eles buscaram essa diferença também. E é muito interessante, é uma HQ muito boa, eu até tenho ela aqui. Parte dela, né? Eu não tenho toda a história do Ultimate, mas é muito bom, é muito interessante, vale a pena aí a leitura também. Quem sabe um dia eu ainda faço uma resenha dela, até uma comparando com o filme também, sabe? Então, assim, terminando aqui de falar dos filmes, né? Os filmes do Andrew Garfield deixaram um pouco a desejar por conta disso. Acabaram que eles precisavam fazer mais, não conseguiram, e aí a gente foi cancelado cedo. Eu gostava, mas não tem como. Os filmes do Tom Maguire são melhores. Principalmente Homem-Aranha 1. Principalmente ainda mais Homem-Aranha 2. Cara, Homem-Aranha 2 é uma obra-prima. Uma obra-prima. É maravilhoso aquele filme. Maravilhoso. É coisa que nem o espetacular Homem-Aranha 1, nem o espetacular Homem-Aranha 2 chega aos pés. Não dá, não tem como comparar os filmes em si. A gente pode falar da roupa do Andrew Garfield, que é muito bonita, é mais bonita que a do Tom Maguire e tal. Ou pode falar do romance, mas se a gente for olhar o filme em si, cara, não tem como. A do Tom Maguire é melhor. Mas não estamos aqui comparando os filmes, e sim o ator que deu a vida. A adaptação do personagem em si, e não dos filmes em si. E se a gente for olhar por esse aspecto, por esses lados, essa outra visão, eu acho, na minha opinião, que a coisa se equilibra mais. Porque, primeiro pela qualidade de atuação mesmo, eu não sou um mestre, eu não sou um crítico de ator, mas eu acredito que o Andrew Garfield seja um melhor ator do que o Tom Maguire. Eu gosto muito do Andrew Garfield atuando, acho muito bom. Já vi muitos filmes bons dele. E eu acredito que em alguns aspectos ele supere o Tom Maguire nisso. Porque, vamos lá, como é que é o Homem-Aranha? O Homem-Aranha, ele é um personagem extremamente tímido, extremamente contido, franzino, fraco, não tem confiança, não tem... assim, extremamente na dele. Não fala com ninguém, não tem amigos. E o Tom Maguire, eu acredito que ele não mostra muito isso. Ele dá algumas pinceladas dessa timidez, ele ser mais contido assim. Mas só que ele não deixa muito nítido, sabe? Ele, não que ele tenha muitos amigos, mas ele fica muito naquela. Tem momentos que é mostrado. Igual, a gente tem lá justamente quando ele é picado pela aranha. Ele conversando com o Harry. Aí o Harry fala, vai lá, fala com a Mary Jane, você sempre gostou dela. Ele falou, não, vai você vê. Então assim, você vê a timidez dele. Só que é naquele momento. O resto, a própria amizade do Harry, né?
Você vê que ele tem ali uma certa tranquilidade quando tá com ele. Coisa que antes, nos quadrinhos, demorava para acontecer. E já o Andrew... complementando, né? O Peter Parker, ele é assim, só que quando ele ganha os poderes e veste a roupa do Homem-Aranha, ele muda completamente a personalidade. Ele passa a ser muito mais extrovertido, brincalhão. Cara, o oposto. Faz piada com o vilão, faz piada em momentos ali que normalmente uma pessoa não faria. Então você vê ele muito mais à vontade. É muito interessante essa troca completa de personalidade. E eu não acredito que eles façam por querer, como um disfarce. Não, é justamente porque ninguém sabe que é ele. Então ele fica mais tranquilo. O Peter Parker, ele tem essa timidez, sabe? Que quando ele tá com a Homem-Aranha, ninguém sabe que é o Peter. E pronto. Ele pode ser quem ele quiser. Eu acho que essa é a magia do Homem-Aranha. O Homem-Aranha pode ser qualquer um, entendeu? E agora, a gente partindo para o Andrew Garfield, ele já consegue trazer um pouco mais dessa essência. A gente vê mais essa timidez, ele todo solitário, andando pelo colégio, ele não conversa com ninguém, não tem amigo de ninguém. A Gwen tenta conversar com ele, ele sai fora e fica tirando foto meio escondido assim. Então, você vê ele, cara, completamente contido ali no meio de todo mundo. Ele não tem um Harry, ele não tem nada, ele não tem ninguém. Ele só fica mais tranquilo quando ele chega na casa dele, conversando com a tia May e com o tio Ben. E quando ele adquire os poderes, você vê nitidamente isso na troca. Quando ele pega a fantasia. Porque quando ele vira o Homem-Aranha, cara, ele vira um tagarela, ele vira um Deadpool da vida. Ele não para de falar, ele não para assim, ele fica extrovertido, fica fazendo piada. Ele tá tranquilão, ele tá à vontade em qualquer situação. Coisa que o Tom Maguire não acho que conseguiu passar. Ele tinha uma piadinha ou outra, sim, claro. Mas eu acho que ele era simplesmente um herói ali. Massa e tal, beleza. O Andrew Garfield, a gente via muito essa troca dessa personalidade. E também tem um fator entre os dois. Aí não seria muito bem entre os dois atores, né? Mas vale o comentário. Que o Tom Maguire, a adaptação dele não era até orgânica, né? Então, e o Andrew Garfield, ele fez o dispositivo. Então você pôde mostrar um pouco mais a própria inteligência do Peter. Só que eu acho que isso conta mais, seria se a gente estivesse analisando os filmes em si, né? Vamos continuar na parte dos atores. Então, assim, dito isso, eu acredito que pegando só a atuação, só o personagem, ou quem conseguiu trazer mais da essência do personagem foi o Andrew Garfield. Eu acho que ele conseguiu trazer mais a cara do personagem ali, sabe? De novo, não tô falando dos filmes e não tô falando de forma alguma que eu não gosto do Tom Maguire. Pô, cara, ele é uma lenda pra mim, uma lenda. Mas acredito que o Andrew Garfield conseguiu extrair mais e mostrar pra gente mais do Homem-Aranha, mais do Peter Parker pra gente, como ele realmente é. Então, ele é um ótimo personagem, um perfeito personagem num filme que não funcionou. Eu acredito, quem sustenta ali os filmes, o espetáculo Homem-Aranha, é ele, juntamente, é lógico, com a Gwen. Tem uns outros pontos bons, a tia May ficou muito boa, o tio Ben também muito legal. A gente vê até justamente a adaptação diferente, né, sendo da Marvel Ultimate agora, que o tio Ben e a tia May são até mais jovens do que a do Tom Maguire. Mas isso aí é por conta do material fonte. Então, assim, dando meu veredito, eu acredito que o ator que trouxe melhor as características do personagem, que conseguiu transmitir mais essa essência do personagem, foi o Andrew Garfield. É uma escolha muito difícil, não vou negar. Quando eu fiz essa listinha lá no Instagram, foi o que eu mais demorei. Falei, gente, e aí? Cara, eu sou fãzaço do Tobey Maguire, mas o Andrew Garfield também, pra mim, é fenomenal como Homem-Aranha. E o ponto pra mim que fez a diferença, que fez o Andrew Garfield levar, foi isso que eu comentei. Dessa essa essência melhor mostrada, vamos dizer assim, nas telonas, sabe?
Então, fica aqui meu veredito. O Andrew Garfield, na minha opinião, trouxe o melhor Homem-Aranha para os cinemas. O Tom Holland, né, ficou completamente fora da conversa, né? O Tom Holland é um caso à parte, a análise dele eu acredito que é diferente, porque ele já está inserido até no filme de super-herói, né? Mas Tom Holland, ele ainda, pra mim, ele tem muito potencial. Pra mim, ele tem potencial para ser o melhor, mas até agora não conseguiu se provar. Não, eu acho que ele ainda não teve seus momentos, sabe? Mas é isso. Esse é minha resposta, minha opinião final. Então, vamos ficando por aqui. Deixe aqui sua curtida. Comente aqui qual é a sua opinião. Se você concorda comigo, se você não concorda. Que pontos você concorda, que pontos que você não concorda. Compartilhe também com seus amigos. E se inscreva caso você seja novo aqui no canal. Fechou? Valeu, tchau, tchau.